Deixe que essas palavras saiam dos seus dedos e entrem no seu coração. Esse é o seu primeiro passo de fé. Hoje, agora sim, vamos começar. Número 1. A armadilha de interpretar a sua vida a partir da dor. Há dias em que você se levanta e antes de abrir os olhos, já sente o peso, como se carregasse uma mochila invisível pesada. E a primeira coisa que a sua mente faz é te lembrar de tudo o que deu errado, tudo o que você perdeu, tudo o que não funcionou. Se hoje você está assim, eu não vou te pedir para fingir ser forte. Não vou te dizer anime-se como se a sua ferida fosse um capricho. A sua dor é real. E Deus sabe disso. Ele não se assusta com as suas lágrimas, não se incomoda com o seu cansaço, não se afasta porque a sua fé está tremendo. Mas escute isto porque pode mudar tudo. A dor é um mensageiro poderoso, sim, mas não é um profeta confiável. A dor te diz o que você sente, não o que é verdade. Às vezes a dor fala com tanta força que começa a narrar a sua vida inteira, como se toda a sua história fosse apenas este momento escuro. E aí nasce a armadilha. Não é que Deus tenha deixado de agir, é que o seu coração cansado está interpretando tudo a partir da ferida. Há algo que até a ciência reconhece e que muitos não sabem nomear, mas vivem todos os dias: o viés de negatividade. A sua mente está programada para dar mais peso à ameaça do que à bênção, para lotar mais o que falta do que o que permanece, para amplificar o perigo e minimizar os presentes. É biologia de sobrevivência, mas quando você leva isso para o campo espiritual, isso se torna uma distorção. Você começa a acreditar que, porque uma coisa deu errado, então tudo está errado. Porque uma porta se fechou, então todas se fecharam. Porque hoje doeu, então a sua vida será só dor. E não. Isso é a sua mente em alerta, falando, não é a voz de Deus decretando o seu futuro. Imagine isto. Você está dentro de uma casa e esteve chorando por horas. Você se aproxima da janela e olha para fora. O que você vê? Tudo embaçado, tudo opaco, tudo cinza. Mas lá fora, o jardim continua ali. O sol continua no seu lugar. As flores não desapareceram, porque você chorou. O problema não é o que está lá fora. O problema é o vidro embaçado pelas suas lágrimas. Assim acontece quando você interpreta a sua vida a partir da dor. A dor embaça sua visão, mas não muda a realidade de Deus. Ele continua sendo bom. O seu amor por você não perdeu a força. O seu plano não se desorganizou. E aqui vem uma verdade que talvez o seu coração precise ouvir como se fosse um abraço. O que você sente que é toda a sua vida, na verdade, é apenas um capítulo. Um capítulo difícil, sim. Um capítulo que você não escolheu. Um capítulo que te desgastou. Mas não é o livro inteiro. Há pessoas que leem uma página triste e fecham o livro dizendo: não há esperança, mas você não está sozinho com a sua história. Há um autor, e o autor não escreve finais sem redenção. O que você chama de ruína, muitas vezes Deus usa como reordenamento. O que você chama de perda, às vezes Deus permite para te proteger de algo que você não vê. O caos que você sente não é o caos que Deus vê. Por isso a palavra se torna a sua âncora, quando as suas emoções são uma tempestade. Jeremias 29:11 diz: Deus não pensa na sua destruição. Ele pensa em paz para você. Pensa em um futuro com esperança. E quando você sente o contrário, quando a sua mente grita, já acabou, Deus sussurra, eu ainda estou escrevendo. E Lamentações 3:31-32 também afirma, o Senhor não rejeita para sempre. Se permite a aflição, também se compadece com abundante misericórdia. Não é abandono, não é desprezo, não é o fim. É um processo onde a sua compaixão continua perto, mesmo quando você não a sente. Então, o que você faz hoje, aqui, com esta verdade?
Algo simples, mas poderoso. Pegue um papel e escreva 3 coisas, apenas 3, que Deus tem sustentado na sua vida. Mesmo que pareçam pequenas. Um teto, um prato de comida, mais um dia de vida. Uma mensagem que chegou justo quando você pensava em desistir. Você não está negando a sua dor. Você está lembrando a sua alma que Deus continua presente no meio do difícil. E quando a sua mente voltar a generalizar, quando surgir aquele pensamento venenoso de tudo vai mal, nada funciona, pare e diga em voz baixa: isso é a minha dor falando, não o meu Deus. Porque a dor fala alto, mas Deus fala a verdade. E agora, escute este sussurro, como se o céu o dissesse só para você. Meu filho, minha filha, eu conheço cada lágrima que você derramou. Nenhuma foi em vão. Eu não vejo a sua vida como você a vê hoje. Eu vejo o quadro completo. Confie nos meus olhos quando os seus não puderem ver. Mas talvez a dor tenha te empurrado para uma mentira ainda mais perigosa. Acreditar que Deus te abandonou. Que se Ele te amasse, isso não estaria acontecendo. Vamos falar dessa mentira agora mesmo, porque hoje ela precisa ser quebrada. No Emero 2, o mito de que Deus te abandonou porque as coisas pioraram. Há uma mentira que se infiltra no coração quando as coisas pioram. Ela não chega gritando, chega sussurrando, com voz cansada, com um tom lógico, como se fosse uma conclusão inevitável. Ela te diz: se Deus realmente me amasse, isso não estaria acontecendo. E você acredita porque dói. Porque olha ao seu redor e vê escombros onde antes havia planos. Porque tenta orar, tenta resistir, tenta confiar. E ainda assim, o cenário parece ficar mais escuro. Então a sua mente, buscando uma explicação rápida, lança essa frase venenosa: Ele me deixou sozinho. E antes que você se culpe por ter pensado isso, escute isto com ternura. Você não é o primeiro. Até os discípulos de Jesus pensaram assim quando o vento rugia e a água entrava no barco. Os discípulos estavam com Jesus, com ele a poucos metros de distância, quando chegou uma tempestade brutal. A presença de Jesus não evitou que o céu se cobrisse, não evitou que as ondas batessem, não evitou que as mãos deles tremessem, mas garantiu que ninguém afundasse. E hoje você precisa entender essa diferença, porque ela está roubando a sua paz. Você tem medido o amor de Deus pela ausência de problemas. Você tem interpretado Deus está comigo como tudo vai dar certo. Mas Deus nunca prometeu uma vida sem tempestades. Ele prometeu algo mais forte do que uma vida confortável. Prometeu a sua presença. E quando tudo vai mal, quando você sente que perdeu o controle, é justamente aí que a sua mão se torna mais evidente, ainda que a sua emoção não perceba. Veja como a palavra diz, em Isaías 43, 2, não diz se um dia acontecer. Diz quando você passar. Quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Deus não te engana com falsas promessas. Ele não maquila a realidade. Ele te prepara para atravessá-la. A sua promessa não é que não haverá água, não é que não haverá fogo. A sua promessa é que a água não terá a última palavra e o fogo não definirá a sua identidade. A sua promessa é: eu estarei com você. E essa frase, quando entra no seu peito, muda tudo. Porque se Ele está com você, então o que parece caos não é abandono, é caminho. Às vezes, a decepção espiritual nasce de uma confusão simples: confundir conforto com presença. Quando você reduz Deus a um amuleto, a uma espécie de seguro contra a dor, acaba esperando o Deus errado. Deus não é um talismã que evita tragédias. É um pai que forma caráter, que purifica intenções, que fortalece raízes. E sim, há momentos em que você gostaria que a sua presença fosse como um abraço constante, mas às vezes ela se sente como firmeza, como correção,
como silêncio que te obriga a soltar o controle. Porque ele não quer apenas te tirar do problema, quer te tirar da versão frágil de você que se quebra toda vez que algo não sai como você planejou. E o mais forte é isto: às vezes Deus permite a tempestade não para te destruir, mas para te mostrar que pode te sustentar justamente onde você jurava que iria cair. Por isso a promessa de Jesus não tem exceções, não tem letras pequenas, não tem dias de folga. Mateus 28:20 diz como um pacto: eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Todos os dias, os que dão certo e os que dão errado. Os dias em que você canta e os dias em que você apenas respira para não desmoronar. Os dias de fé acesa e os dias de fé trêmula. Deus não te ama pelo seu desempenho espiritual. Deus não permanece por causa da sua força. Ele permanece por causa da sua fidelidade. E se hoje você sente que a sua vida saiu das suas mãos, lembre-se do título que te trouxe até aqui. Ele continua no controle. Mesmo que você não entenda o mapa, ele não perdeu o rumo. Deixe-me te dar uma imagem que o seu coração vai entender. Pense em um cirurgião. Você está em uma sala fria. Há luzes fortes, cheiro de desinfetante. Você sente que algo se abre, que algo se corta, que algo dói. Se você não soubesse que é uma cirurgia, pensaria que estão te machucando. Mas o cirurgião não te abandonou. Ele está intervindo para te salvar. Está retirando o que estava te matando por dentro. Deus às vezes age assim. A sua presença nem sempre se sente como um carinho. Às vezes se sente como um bisturi. Mas o abraço e o bisturi podem ser amor, quando o propósito é te curar e te devolver a vida. Então hoje, quando essa mentira voltar e disser Deus me deixou, responda em voz alta, mesmo que seja com lágrimas: Deus está comigo nesta tempestade. Ele não a evitou, mas não vai me deixar afundar. E tome uma decisão que vai te proteger. Pare de medir o amor de Deus pelo seu nível de conforto. Comece a medi-lo pela sua presença no seu pior momento, porque a tempestade não prova a sua ausência. A tempestade revela a sua presença. E agora Deus te diz: eu não te deixei, eu não fui embora. Estou mais perto de você do que imagina. A onda é real, o cansaço é real, o medo é real, mas eu também sou real. E sou maior do que qualquer coisa que tente te engolir. Mas há outro inimigo que não vem de fora, vem de dentro. É silencioso, constante e rouba o seu sono. Chama-se medo. E o que o medo te faz acreditar é muito diferente do que Deus já declarou sobre a sua vida. Você precisa ouvir isto, porque hoje você também vai recuperar a sua paz. Número 3. O que o medo te faz acreditar versus o que Deus já declarou. O medo é algo que todos nós já sentimos. Não é uma emoção exclusiva daqueles que têm pouca fé, nem um sinal automático de que você está longe de Deus. É uma resposta humana quando você olha para frente e não consegue controlar o que vem. Eu entendo, eu já vivi isso e por isso falo com você de um lugar real, não de um pedestal. Porque estar diante de um futuro incerto cansa, desgasta e às vezes te deixa com a sensação de que qualquer coisa pode se quebrar a qualquer momento. Mas aqui está o perigo do medo. Ele não fica apenas no peito como uma emoção. O medo se torna um narrador. Ele te conta histórias sobre o futuro. Histórias de perda, de fracasso, de vergonha, de ficar sem saída. E o pior é que ele conta com tanta convicção que o seu corpo reage como se já estivessem acontecendo. Falta o ar, o coração acelera, o estômago se fecha, a mente não se cala. Você está sofrendo por uma manhã que ainda não existe. É como viver um pesadelo com os olhos abertos, como se o inimigo roubasse a sua paz hoje usando cenas inventadas de amanhã. Então, você precisa ouvir esta verdade, porque vai colocar ordem dentro de você. O medo te conta o seu futuro a partir da sua fraqueza. Deus te conta o seu futuro a partir do seu poder.
O medo te diz, você não vai conseguir. Deus te diz, eu te sustento. O medo te diz, isso vai piorar. Deus te diz, eu continuo no controle. O medo promete que você vai afundar, mas Deus jamais perde uma vida que está em suas mãos. E quando você entende quem está falando, recupera algo que havia perdido: autoridade sobre os seus pensamentos. Segunda de Timóteo 1,7 destrói o argumento do medo em uma única ideia. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Isso significa que o medo que está te governando não vem do coração do seu pai. E eu quero que você repita, ainda que em voz baixa: não vem de Deus. O que Deus te deu é poder, não para controlar todas as circunstâncias, mas para enfrentar o que vier sem se quebrar. Amor, para que você não caminhe como órfão, mas como filho acompanhado. Domínio próprio, para que o medo não se sente no trono da sua mente e decida por você. E se você disser, sim, mas eu ainda sinto medo, então ouça o rei Davi, porque ele não fingia espiritualidade. Em Salmo 56, 3-4, Davi não diz eu nunca temo. Davi diz, quando eu tenho medo, eu confio em ti. Essa é a diferença, não é a ausência de medo. É a direção da sua confiança. Não é que o valente não sinta nada, é que mesmo sentindo, escolhe a quem entrega o controle. Há pessoas que se deixam arrastar pelo medo e há pessoas que se apoiam em Deus enquanto tremem. E Deus honra essa escolha. Imagine que dentro da sua mente há 2 rádios ligados ao mesmo tempo. Um se chama Rádio Medo. Essa estação transmite catástrofes, piores cenários, perdas antecipadas e sempre fala em tom de urgência. É insistente, não se cansa. O outro se chama Rádio Promessa. Esse transmite paz, direção, propósito e a voz de um pai que te repete: não temas, eu estou contigo. E aqui vem o mais importante: o volume não é decidido pelo medo, é decidido por você. Você não pode desligar completamente a Rádio Medo, mas pode baixar o volume e pode aumentar o volume da Rádio Promessa até que a sua alma se lembre de quem realmente está no controle. Hoje, faça isso de forma prática, porque a fé também se treina. Da próxima vez que o medo te contar uma história de desastre, pare e pergunte com firmeza: isso já aconteceu? Ou eu só estou imaginando? Essa pergunta corta o sofrimento antecipado. E depois abra sua Bíblia, ou repita com seus lábios 2 de Timóteo 1,7. Leia em voz alta, declare. Porque quando a palavra ganha volume, o medo começa a perder autoridade. O medo se alimenta do silêncio e da repetição mental. A fé se alimenta da verdade dita, ouvida, sustentada. E agora, quero deixar este sussurro como um abraço de Deus. Não tenha medo do que está por vir. Eu já estive lá. Eu já vi a curva antes de você chegar. Eu já preparei provisão onde você só vê escassez. Eu continuo no controle da sua vida. Isaías 41:10 diz de uma maneira que sustenta a alma: não temas, porque eu estou contigo. Não desanimes, porque eu sou o teu Deus. Isso não é poesia bonita, é uma declaração de governo. É Deus te dizendo que o futuro não é um abismo, é um caminho onde Ele já está presente. Mas há outra forma de medo que não fala do futuro e sim do presente. É a frustração de esperar, de orar e não ver mudança, de pedir a Deus que haja e sentir que o céu está em silêncio. E se eu te dissesse que Deus não chegou atrasado, mas que você está medindo com o relógio errado? Porque enquanto você conta dias, Deus prepara processos. Enquanto você vê demora, Deus vê maturidade. E o que para você parece pausa, para Deus muitas vezes é proteção, direção e preparação. Aqui também, Ele continua no controle, mesmo que você ainda não entenda. Número 4.
Deus não chegou tarde. Você está medindo com o relógio errado. Eclesiastes 3:11 diz algo que o seu coração precisa ouvir quando você sente que o tempo está escapando das suas mãos. Deus tudo fez formoso em seu tempo e pôs a eternidade no coração deles. Isso significa que dentro de você há uma parte que sabe que você nasceu para mais do que apenas sobreviver aos dias. Por isso, esperar te desespera. Por isso dói ver o calendário passar. Porque a sua alma tem eternidade, mas os seus olhos olham para um relógio. E quando você mede Deus com o relógio errado, parece que ele chegou tarde, quando na verdade ele está chegando exatamente no tempo perfeito. Há promessas que não parecem promessas enquanto você está esperando. Parecem silêncio, parecem porta fechada, parecem Senhor. Faz anos que eu peço a mesma coisa. E nada muda. E é aí que a sua mente começa a negociar com a desesperança. Você começa a pensar que talvez Deus se esqueceu, que talvez não era para você, que talvez você fez algo errado. Mas Abacuque 2:3 te firma no meio do tremor interior. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Não mentirá. Ainda que demore, espere-o, porque certamente virá, não tardará. Parece uma contradição, não é? Demora, mas não tarda. E aí está o mistério do já e ainda não. Já é verdade que Deus é fiel. Ainda não você vê o resultado. Já há um plano completo nas mãos de Deus. Ainda não aparece na sua agenda. Já há promessa. Ainda há processo. O seu problema não é falta de fé. O seu problema é urgência. E a urgência, quando não se rende, se torna juiz. Começa a dar sentença sobre Deus, atrasado, ausente, indiferente. E o mais forte é que a urgência se disfarça de espiritualidade. Ela te diz: se eu não entendo, não posso confiar. Se eu não vejo, não posso esperar. Se não chega agora, então não chega. Mas esse pensamento não vem do céu, vem do medo. Vem desse impulso humano que precisa controlar para se sentir seguro. E Deus, que te ama demais para te deixar escravo do controle, muitas vezes permite a espera para te libertar dessa prisão invisível. Eu não vou minimizar a sua dor. Esperar dói. Dói quando você já orou, já chorou, já mudou, já tentou de tudo. Dói quando você vê outros avançando e você continua no mesmo lugar. Dói quando você sente que a vida está passando e a resposta não chega. Mas escute isto com ternura. A demora de Deus não é negação, é preparação. Abraão esperou e esperou, e o que parecia impossível chegou quando a promessa podia se sustentar, sem destruir o propósito. Porque Deus não apenas te dá o que você pede, Deus te prepara para carregar sem que isso te quebre. Enquanto você espera, Deus não está parado olhando. Deus está trabalhando em dimensões que os seus olhos não alcançam. Está movendo peças, alinhando pessoas, fechando acessos que te feririam, abrindo caminhos que você nem sabia que existiam. E, acima de tudo, está trabalhando em você. Porque há respostas que, se chegam antes, te encontram pequeno por dentro, te encontram frágil. Te encontram com raízes curtas. E Deus não quer te dar algo grande para que caia das suas mãos por falta de profundidade. O seu Pai é bom, e a bondade dele também aparece no que ele atrasa, não apenas no que ele entrega. Imagine uma árvore frutífera. O agricultor a planta e passam meses sem fruto. Se você olha apenas a superfície, diria: nada está acontecendo. Mas por baixo, na terra úmida, há raízes se endenendo, há firmeza sendo construída. Há uma estrutura invisível sendo preparada para sustentar o peso do fruto quando ele chegar. Se você arranca a árvore por impaciência, destrói exatamente o que estava sendo formado. Assim acontece com você. Você olha para cima procurando fruto, mas Deus está trabalhando embaixo, fortalecendo a raiz, porque o que vem precisa de sustentação, e essa sustentação se forma na espera,
Hoje mude a pergunta. Não diga a Deus apenas por que demoras. Diga, Senhor, o que estás formando em mim enquanto eu espero? E depois, fique em silêncio por um momento. Porque às vezes o céu responde com paz antes de responder com mudança de circunstâncias. E essa paz é um sinal de que Deus continua no controle. Decida também algo. Você não vai viver este tempo como tempo morto. Não vai tratar a espera como castigo. Vai vivê-la como formação, como treinamento do coração, como escola de confiança. Cada dia que você espera, se caminha com Deus, é um dia em que você cresce. E aqui vem o sussurro que talvez te sustenta hoje. Deus não chegou tarde. Você está olhando com um relógio que não consegue medir o eterno. O relógio do céu não conta minutos, conta propósito. E o propósito não se apressa, porque o que se apressa se quebra. Hoje Deus te diz, eu não me atrasei, estou trabalhando no que você não pode ver. Confie no meu tempo. O que vem precisa de raízes profundas, e essas raízes se formam exatamente aqui, neste lugar onde você diz espera e eu digo preparação. No Número 5, as portas que se fecharam não foram castigo, foram proteção. E se eu te dissesse que algumas das coisas mais dolorosas que aconteceram com você foram, na verdade, algumas das coisas mais misericordiosas que Deus fez por você? Parece contraditório. Eu sei. Parece até ofensivo quando você está ferido. Porque você se lembra daquela porta se fechando de repente, daquela ligação que nunca chegou, daquele não que te deixou sem ar, daquele relacionamento que se quebrou quando você já tinha imaginado um futuro. E naquele momento, a única coisa que você conseguiu pensar foi: Deus tirou de mim o que eu precisava. Mas escute com calma. E se Ele não tirou para te castigar, mas para te proteger? E se o que você chama de perda foi, em segredo, uma proteção? Porque quando algo desmorona, dói como se arrancassem uma parte do seu peito. Não parece amor, parece rejeição, parece abandono. E não vamos fingir uma espiritualidade superficial aqui. Quando a porta se fecha na sua cara, ninguém diz obrigado, Senhor, com um sorriso. O que sai é a pergunta crua: por que comigo? E é normal que seja assim, porque a dor do não é imediata, mas o propósito do não quase sempre chega depois. Primeiro, o seu plano se quebra. Depois, com o tempo, a mão de Deus se revela. E é aqui que a palavra entra como luz. Romanos 8:28 diz sem filtros: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essa palavra todas é a que a sua mente quer questionar, porque você pode aceitar que Deus use o que é bom, mas é difícil acreditar que Deus use o que doeu. É difícil acreditar que Deus use a traição, a rejeição, o fechamento, a demora, a perda. Ainda assim, está escrito: todas. Não apenas o que é compreensível, não apenas o que te fez aplaudir, também o que te fez chorar em silêncio. Tudo está sendo entrelaçado para um bem que você ainda não vê. Então vamos dizer, de forma simples e direta, para que o seu coração compreenda: Deus não fechou aquela porta para te deixar de fora. Ele a fechou para que você não entrasse em um lugar que iria te destruir. O não dele pode ser tão amoroso quanto o sim. Só que dói mais, porque a sua visão é limitada e a dele é completa. Deus vê o mapa inteiro. Você vê apenas a esquina onde está. E você não pode julgar o caminho quando não conhece o destino. Há coisas que você teria implorado para que ficassem e com o tempo agradeceu por terem ido. Há lugares onde você teria insistido em entrar e depois entendeu que ali você perderia a sua paz, o seu propósito, a sua identidade. Isaías 55:8-9 explica isso. Deus diz que os pensamentos dele não são os seus pensamentos, e os caminhos dele não são os seus caminhos.
Assim como o céu está acima da terra, assim os caminhos dele estão acima dos seus. Isso significa que o que você chama de fracasso, Deus pode chamar de redirecionamento. O que você chama de perda, Deus pode chamar de libertação. O que você chama de arruinaram a minha vida, Deus pode chamar de eu te salvei de um caminho que não era para você. Imagine que você está dirigindo em direção a um destino importante, está com pressa, vai mentalmente revisando tudo que quer alcançar. E de repente a estrada está bloqueada. Há um grande aviso, desvio obrigatório. Você se frustra, aperta o volante, fica irritado, sente que está sendo atrasado. O desvio te leva por um caminho mais longo, mais desconfortável, mais difícil. Mas horas depois você descobre algo. Alguns quilômetros adiante, houve um deslizamento enorme. Se você tivesse seguido em frente, teria sido soterrado. O desvio não te atrasou, salvou a sua vida. Assim Deus trabalha muitas vezes. Você vê bloqueio, Ele vê resgate. Você vê atraso, Ele vê proteção. Você vê um não frio, Ele vê um sim escondido para o seu futuro. E de repente, a frase muda dentro de você. O não que te doeu era o sim que te protegeu. Aquele relacionamento que acabou e te deixou vazio, talvez fosse o início de uma prisão emocional que apagaria o seu propósito. Aquele trabalho que você perdeu, talvez fosse o lugar onde a sua alma iria se secar lentamente. Aquela oportunidade que não aconteceu, talvez te custaria mais do que te daria. Mas Deus, que vê o que você não vê, fechou a porta antes que você entrasse de olhos vendados. Então hoje, faça algo que é fé prática. Pense em uma porta que se fechou e que ainda dói. E em vez de perguntar ao Senhor, por quê? Diga, Deus, eu confio que me protegeste de algo que eu não podia ver. Obrigado pelo teu não porque a dor não importe, mas porque o seu Pai importa mais do que a sua interpretação da dor. E tome uma decisão que vai te libertar. Pare de forçar portas. O que é para você não precisa ser arrombado. O que Deus preparou para você não depende da sua ansiedade. Se você precisa quebrar a fechadura, para entrar provavelmente não era a sua porta. E escute, como se fosse Deus te dizendo, eu não tirei nada que você precisava. Eu te afastei do que iria te ferir. As portas que fechei foram o meu escudo, não o meu castigo. O que vem é melhor do que o que se foi. Confie na minha mão, mesmo que hoje dou a minha decisão. Mas há um problema. Mesmo entendendo isso com a mente, o seu instinto continua tentando controlar tudo. Você ainda está carregando um peso que não é seu. E esse peso, silencioso, está te destruindo por dentro. Há algo que você precisa soltar, e é mais pesado do que você imagina. Noemero 6, o peso invisível que você carrega quando tenta controlar o que não te corresponde. Eu sei que às vezes você sente que, se você não fizer, ninguém fará. Que, se você não liga, ninguém liga. Que, se você não empurra a porta, ninguém a abre. Que, se você soltar por um segundo, tudo desmorona. E essa carga invisível, essa responsabilidade silenciosa por tudo e por todos, aperta o seu peito à noite, acelera a sua mente pela manhã. Te deixa esgotado mesmo quando você cumpre. O pior é que ninguém percebe, porque por fora você continua funcionando. Mas por dentro, você está carregando como se fosse o sustentador do universo. Então eu te faço uma pergunta, daquelas que não buscam te acusar, mas te despertar. Por que você insiste em carregar o que Deus nunca te pediu para levantar? Se hoje Deus te perguntasse ao ouvido, por que você carrega o que eu posso sustentar? O que você responderia? Diria que faz isso por amor, por responsabilidade, por medo de que te falhem. Ou admitiria que, no fundo, te custa confiar? Porque o controle, ainda que se vista de responsabilidade, muitas vezes é desconfiança disfarçada. É como dizer ao céu, sem palavras mas com atitudes,
Senhor, deixa comigo, porque se fizeres, não sei se farás como eu quero. O controle é a ilusão mais cara que existe. Ele te dá um alívio rápido, uma sensação temporária de segurança, como se apertar mais forte fosse evitar a queda. Mas rouba a sua paz permanente, porque você não pode controlar o clima, nem a economia, nem o coração de outra pessoa, nem o tempo, nem o que já passou, nem o que ainda não chegou. E cada vez que você tenta segurar o que escapa, suas mãos se tensionam, suas costas se curvam, sua alma se cansa. Soltar não é se render ao problema. Soltar é se render a Deus. Não significa deixar de agir, significa deixar de se atormentar pelo que não te corresponde. Jesus disse isso com uma clareza que deveria te fazer chorar de alívio. Em Mateus 11:28 ao 30, ele te olha e diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não está te pedindo para ser mais forte. Não está exigindo que você aguente mais. Ele está te convidando a trocar de carga, a trocar de jugo, a trocar a forma de viver. Ele não te ama pelo que você sustenta. Ele te ama porque você é dele. E se a sua mente te diz sim, mas e se eu soltar e ninguém responder? Aí entra outra palavra, que não negocia com o medo. 1 de Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Toda, não a metade, não a que sobra, não só a que você consegue explicar. Toda. A ansiedade que te acorda no meio da noite, os cenários que você inventa, as conversas que você ensaia, o peso de querer consertar os outros. Lance, porque Deus não só tem poder, Ele também tem cuidado. E se Ele cuida, então você pode respirar. Imagine um aeroporto cheio de gente. Uma criança pequena arrasta uma mala que pesa 3 vezes mais do que ela. Puxa com força, tropeça, se desespera, quase chora. O pai caminha ao lado com as mãos livres, olhando com paciência. Filho, deixa comigo. Mas a criança insiste. Eu consigo. E enquanto insiste, se desgasta por dentro, até que finalmente abaixa a cabeça e diz: Pai, não consigo mais. E então finalmente o pai levanta a mala como se não fosse nada. Deus está caminhando ao seu lado, assim, com uma força que você não tem, esperando a sua honestidade, não para te humilhar, mas para te libertar. Quanto mais você tenta controlar a sua vida, menos controle você sente. Quanto mais aperta, mais escapa. A verdadeira paz não chega quando você consegue dominar tudo. Chega quando você aceita que não precisa fazer isso. O forte do mundo carrega tudo. O sábio de Deus solta tudo. E quando você solta, não se torna irresponsável, se torna espiritual, se torna leve, se torna obediente, porque está colocando em mãos eternas o que nunca deveria estar em mãos humanas. Hoje, identifique uma única coisa que você tem tentado controlar: uma pessoa, um resultado, um futuro, uma conversa, uma resposta. E diga ao Senhor em voz alta, mesmo que a sua voz trema: eu te entrego, já não carrego isso sozinho. E adote esta oração como disciplina diária, especialmente quando sentir que tudo vai mal. Senhor, hoje faço o que me cabe e te entrego o que não me corresponde. Isso não é fraqueza, isso é fé prática. Hoje Deus te diz: meu filho, minha filha, até quando você vai carregar o que eu posso sustentar com um sussurro? Me entregue essa mala, me entregue esse medo, me entregue esse controle. Meus ombros não se cansam, minhas mãos não tremem. Descanse, eu cuido disso. E quando você começar a soltar, talvez venha a parte mais difícil, aquele momento em que você solta e o céu parece ficar em silêncio. Quando você ora e não ouve nada. Quando você clama e só há eco. E aí, justamente aí, você vai precisar de uma verdade ainda mais profunda. Número 7.
A noite escura da alma, quando Deus se cala, mas não foi embora. Há um tipo de dor que não tem nome. Não é a dor de uma ferida visível, nem a de uma perda que todos podem apontar. É a dor do silêncio. Você levanta os olhos buscando um sinal, e a única coisa que ouve é a sua própria respiração em um quarto que parece vazio. E sim, dói. Dói porque nesse silêncio nasce a dúvida mais perigosa. Deus está me ouvindo. Dói porque, quando tudo vai mal, a única coisa que você quer é uma voz que diga, estou aqui. E às vezes o que você recebe é nada, só quietude. E eu não vou diminuir isso, porque o silêncio não é neutro quando você está ferido. O silêncio se sente como distância, como abandono, como se o céu tivesse se fechado. Por isso o seu coração se assusta, porque você crê em um Deus bom, crê em um Deus que ouve, mas não o sente. E essa distância entre o que você crê e o que você sente se torna um abismo. O mundo diz, se você não sente, não é real. Mas Deus te chama para uma fé mais profunda. Uma fé que não depende do termômetro emocional. E aqui está o paradoxo que te sustenta. O fato de você não sentir Deus não significa que Ele não está. Significa que Ele está trabalhando em um lugar tão profundo que por agora o seu ouvido não consegue perceber. Veja o Salmo 22, 1 ao 2. É o grito mais humano que existe. E foi tão real que o próprio Jesus o citou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Clamo de dia e não respondes, e de noite e não tenho descanso. Davi disse isso, Jesus disse isso. Isso muda algo dentro de você, porque você percebe que o silêncio não é prova de que você é um caso perdido. É uma experiência que até os mais próximos do coração de Deus já atravessaram. E se eles passaram por isso, você não está sozinho nesta noite. Mas aqui vem a virada que a sua alma precisa. Esse mesmo salmo que começa em lamento, termina em louvor. Não porque a dor fosse mentira, mas porque a dor não teve a última palavra. Davi não ficou debaixo da sombra. Ele atravessou a sombra. Porque a noite escura da alma não é o fim do caminho. É um túnel, é um trecho, é um espaço de transição onde Deus parece em silêncio, mas não foi embora. Salmo 35 diz com uma promessa que parece simples, mas é remédio. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite tem duração. O choro tem permissão, mas não tem trono. A sua dor pode estar presente, mas não está no controle. E se hoje você está na noite, não significa que a sua história terminou. Significa que o seu amanhecer já está no calendário de Deus, mesmo que você ainda não possa vê-lo. Às vezes o silêncio de Deus é a resposta. Não uma resposta de rejeição, mas uma resposta de gestação. Como se Deus dissesse, espere, ainda não é o momento, estou formando algo. Pense na vida dentro do ventre. Ela se forma em silêncio, na escuridão, em um lugar que ninguém vê. E ainda assim, ali está acontecendo o milagre mais poderoso. Vida crescendo onde não há aplausos, onde não há evidência imediata. Nem todo silêncio é vazio. Às vezes o silêncio é um útero espiritual. E mesmo que você sinta que nada está acontecendo, há processos invisíveis que só podem nascer quando o ruído se cala. Imagine uma semente debaixo da terra. Ela não recebe mensagens de incentivo, não vê luz, não ouve, você está indo bem. Só sente escuridão, pressão e umidade. Se a semente pudesse falar, gritaria, onde está o sol? Por que tanto peso? Alguém se lembra de mim? Mas o que a semente não sabe é que o sol já ativou o processo, que a pressão não é castigo, é impulso, que a umidade não é afogamento, é alimento, que essa escuridão não é túmulo, é berço. Você está debaixo da terra agora, sim, mas não está morto, está germinando, e o fato de você ainda não ver
não significa que não esteja acontecendo. Por isso, hoje, se você sente o silêncio de Deus, não deixe de orar. Você não precisa de orações perfeitas. Precisa de honestidade. Diga nem que seja isto: Senhor, não te ouço, não te sinto, mas escolho crer que estás aqui. Escolho confiar no teu silêncio. Essa oração é uma das mais corajosas que existem, porque a fé mais madura não é a que crê quando vê. É a que confia quando não sente. É a que permanece quando a emoção foi embora. É a que continua caminhando mesmo com o coração tremendo. E aqui vem o consolo que eu quero que te abrace em silêncio. Hoje Deus te diz: estou aqui. Não deixei de falar. Você deixou de conseguir ouvir porque a dor faz muito barulho. Mas a minha mão continua sobre a sua cabeça. O meu sopro continua sustentando a sua vida. Eu continuo no controle da sua vida. Quando o silêncio terminar, você vai entender por que me calei. E vai ver que o meu silêncio não foi indiferença, foi profundidade. Foi amor trabalhando em segredo. E enquanto você atravessa esse silêncio, há um inimigo que se aproveita da sua vulnerabilidade. Não chega gritando, chega sussurrando. Entra no seu celular, nas suas redes, em conversas, em olhares rápidos, em comparações silenciosas, e começa a envenenar a sua gratidão sem que você perceba. Chama-se comparação. E, se você não confrontá-la, ela rouba o pouco descanso que ainda te resta. Porque na noite escura, você não precisa apenas ouvir Deus, você também precisa parar de ouvir as vozes que te quebram por dentro. No Emero 8, a comparação, o veneno silencioso que rouba a sua gratidão. Vou te falar de algo que quase ninguém confessa, mas que muitos carregam em silêncio, como um espinho escondido no peito. Você está tentando crer, está tentando avançar, mas de repente olha ao lado e vê outros bem. Vê alguém que se casou, alguém que prosperou, alguém que parece ter paz, alguém que sorri como se o mundo não o tocasse. Então você olha para sua própria vida e sente que está em pausa, em luta, em demora, em noite. E aí aparece aquela voz venenosa, suave, quase educada, que sussurra: Deus tem favoritos e você não é um deles. Essa comparação não chega gritando, chega com aparência de realidade. Mas, na verdade, é um espelho quebrado que te devolve uma imagem distorcida de você e de Deus. E eu quero que você escute com calma. Você não está louco por sentir isso. Você não é menos espiritual por experimentar isso. A comparação dói de verdade, porque o seu coração não está apenas vendo a vida dos outros, está interpretando o seu valor através delas. E esse tipo de dor é profundo. Até em nível humano, quando você se sente menor diante da vida de outra pessoa, a sua mente processa isso como uma ferida. Há estudos que mostram que a rejeição social e a sensação de inferioridade ativam circuitos semelhantes aos da dor física. Por isso, a comparação te cansa, te irrita, te apaga, te tira o sono. Você abre uma rede social e, sem perceber, se expõe a um carrossel de vidas perfeitas que a sua alma interpreta como sentença: você está atrasado. E quanto mais você olha, mais a sua gratidão se envenena. Não porque você seja ruim, mas porque a dor social é real. Você só está vendo a vitrine, nunca vê o estoque. Você vê a foto, não vê a noite anterior. Você vê a conquista, não vê a ansiedade. Você vê a viagem, não vê a dívida. Você vê o casal sorrindo, não vê a conversa que quase os quebrou. Você vê a igreja cheia, não vê a batalha secreta. E o inimigo ama isso, porque enquanto você olha vitrines, começa a amaldiçoar o seu próprio processo. E o mais forte é isto: se Deus te desse a vida da pessoa que você inveja, também te daria as provas dela. E talvez essas provas te quebrassem. Deus não está te negando algo por crueldade. Ele está te guiando com uma sabedoria que você ainda não alcança.
Ele continua no controle da sua vida, mesmo quando a comparação te faz pensar o contrário. Por isso, a palavra te firma com uma verdade sóbria e libertadora. Gálatas 6:4-5 diz que cada um examine a sua própria obra, e então terá motivo de se gloriar em si mesmo, e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Percebe? Não te chama para competir, não te chama para medir a sua história com a régua dos outros. Te chama a olhar o seu próprio caminho com honestidade diante de Deus, porque a sua vida não é uma cópia defeituosa da vida de alguém. A sua vida é um projeto. Imagine dois trens que saem da mesma estação. Ambos se movem, ambos avançam, ambos têm destino. Mas um vai para o norte e o outro para o sul. Se o trem do sul se fixa na via do norte, não apenas se frustra, descarrila. É isso que a comparação faz. Te tira da sua via, te rouba a energia, te distrai, te quebra por dentro enquanto Deus estava te conduzindo por um caminho que era exatamente para você. Há pessoas que vão para outro lugar, em outro ritmo, com outra carga, com outro chamado. A sua paz começa no dia em que você para de lutar contra o seu próprio percurso. E se você ainda duvida do seu valor, ouça Salmo 139:14. Eu te louvo, porque de modo assombrosamente maravilhoso fui formado. Você não é acidente, não é erro, não é aquele que ficou para trás. Você é obra de Deus. Comparar-se é como dizer ao Criador: tu te enganaste comigo. E Deus não se engana. Ele trabalha com tempos, com processos, com raízes. Ele forma caráter, profundidade, fé, e às vezes faz isso em silêncio, às vezes faz isso na espera, mas nunca faz sem propósito. Hoje, cada vez que sentir essa pontada de comparação, pare por um segundo e mude o nome disso. Não chame de realidade, chame de veneno. E então faça algo simples, mas poderoso. Agradeça. Diga em voz baixa, mesmo que com lágrimas: Senhor, obrigado pelo meu caminho. Obrigado pelos meus tempos. Obrigado pelo que estás formando em mim. Você vai sentir resistência, porque a comparação quer continuar reinando. Mas a gratidão é um antídoto espiritual. E decida também algo. Pare de olhar para as vias dos outros para julgar a sua. A vida não é uma corrida contra pessoas. É uma jornada entre você e Deus. Hoje Deus te diz: eu não te fiz para que fosse como ninguém. Eu te fiz para ser você. Não olhe para o lado como se ali estivesse a sua confirmação. Olhe para mim. Eu continuo no controle da sua vida. O que tenho para você não se parece com o de ninguém e justamente por isso se encaixa na sua alma. Confie. A sua corrida não tem competidores, só tem um designer. E agora que a comparação está sendo desmascarada, fica uma pergunta que a dor repete quando se prolonga demais. Isso vai acabar algum dia, porque quando você sofre por muito tempo, começa a acreditar que a dor é a sua nova identidade. Mas há algo que você precisa ouvir sobre a data de validade da sua dor, porque Deus não escreve histórias que terminam na noite. Número 9. A dor tem data de validade. As promessas de Deus não. Há momentos em que a dor se sente como uma casa sem portas. Você acorda e ela continua ali. Você se deita e ela continua ali. Você respira e parece que o ar pesa. E, mesmo que ninguém diga, o coração pensa: e se isso nunca acabar? Esse pensamento não chega como uma ideia, chega como sentença. Porque o sofrimento intenso tem uma forma cruel de falar com você. Ele promete permanência. Ele diz que a sua noite será a sua identidade, que a sua ferida será o seu sobrenome, que o que hoje te quebra será assim para sempre. Mas hoje, Deus te diz algo completamente diferente. A sua dor tem data de validade. As minhas promessas não. Veja o que diz 2 de Coríntios 4:17-18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito mais excelente e eterno.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Quando Paulo escreve isso, ele não está em um lugar confortável. Ele escreve a partir de cicatrizes, de golpes, de prisões, de traições, e ainda assim chama o seu sofrimento de leve e momentâneo. Não porque não doce, mas porque o estava comparando com algo muito maior, a eternidade. Paulo não nega a dor. Ele apenas tira dela o trono, porque a dor quer ser rei na sua mente, quer governar a sua visão, quer decidir o seu futuro. Mas a palavra de Deus a coloca no seu lugar. É temporária. E há algo que o seu corpo confirma, mesmo que a sua fé já saiba. O seu cérebro não distingue bem entre dor temporária e dor permanente. Toda dor profunda se sente eterna. É um mecanismo humano. O seu sistema nervoso, quando está sob ameaça, faz você acreditar que o que hoje dói será a sua realidade para sempre. Por isso um luto parece interminável. Por isso uma doença parece uma condenação. Por isso uma traição parece nunca mais vou confiar. Mas esse sentimento não é profecia, é um sintoma. E o que você sente hoje não tem mais autoridade do que o que Deus já declarou. A sua dor informa, sim, mas a palavra define. Apocalipse 21:4 diz com uma força que acalma o coração: e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Percebe? Deus não se limita a dizer: um dia você estará bem. Ele diz que Ele mesmo vai enxugar cada lágrima. Não uma, cada, uma. As que você chorou em silêncio, as que chorou no banheiro, as que chorou sem entender por quê. E Ele decreta um fim. As primeiras coisas passaram. Isso significa que a sua dor não tem direito de permanecer para sempre. Pode ser longa, pode ser pesada, pode ser confusa, mas não é eterna. Eterno é Deus. Eterna é a sua fidelidade. Eterna é a sua promessa. Aqui está o paradoxo que você precisa abraçar quando tudo vai mal. A dor grita mais alto do que a promessa. A dor é barulhenta, urgente e imediata. A promessa parece suave, como um sussurro, mas a promessa dura mais, muito mais. A tempestade faz barulho, mas se esgota. A palavra de Deus permanece quando o ruído se cala. Por isso, mesmo que hoje o seu peito esteja apertado, mesmo que hoje você não veja saída, mesmo que hoje a sua mente só mostre cenários escuros, você não está vendo toda a história. Está vendo um capítulo, e Deus não perdeu o controle neste capítulo. Imagine uma tempestade no mar, um vento que corta a pele, ondas escuras batendo sem piedade, chuva que apaga o horizonte. Tudo parece caos, tudo parece força bruta, tudo parece acabou, mas no meio desse caos há um farol, uma luz constante. Não discute com o vento, não luta contra a chuva, não se apaga com as ondas. Apenas permanece. A tempestade ruge, sim, mas o farol continua ali. A sua dor é a tempestade. A promessa de Deus é o farol. Uma termina, a outra não. E se hoje te custa acreditar, pense em Jó. Ele perdeu o que amava, perdeu segurança, perdeu saúde, perdeu estabilidade, perdeu palavras. Houve um momento em que a sua história parecia selada pela tragédia. Mas aquele capítulo não foi o final. Deus restaurou, Deus redimiu, Deus mostrou que mesmo quando tudo desmorona, Ele continua sustentando o que você não vê. Porque o caos que você sente não é o caos que Deus vê. Você vê ruínas, Deus vê processo. Você vê atraso, Deus vê alinhamento. Você vê perda. Deus vê proteção e propósito. Hoje, faça algo simples, mas poderoso. Escreva em um papel, com a sua própria mão, como quem finca uma bandeira no meio do vale. A minha dor tem data de validade.
A promessa de Deus, não. Coloque onde você possa ver. Porque a sua mente precisa de lembretes quando a dor se torna insistente. E depois decida isso no seu coração. Você não dará à dor a autoridade que pertence apenas à palavra. A dor pode ser real, mas não será o seu Deus. Não será o seu último narrador. A tempestade passa, o farol permanece. Mas enquanto você espera a dor passar, a sua mente vai exigir explicações, vai pedir razões, mapas, lógica. E quando não as encontrar, se desespera. E se eu te dissesse que você não precisa entender o plano para confiar no planejador? Número 10. Você não precisa entender o plano para confiar no planejador. Há momentos em que a sua mente se torna um tribunal. Ela começa a exigir explicações, provas, razões, datas. E quando não as encontra, conclui: Deus se esqueceu de mim. Porque quando você sente que tudo vai mal, o seu coração não quer apenas uma saída, quer um sentido, quer entender, quer controlar a dor com lógica, como se o porquê fosse uma corda para não afundar. E eu entendo, de verdade. Mas hoje, Deus está te ensinando uma verdade que devolve o seu fôlego. Você não precisa entender o plano para confiar no planejador. Provérbios 13, 5 ao 6 é uma promessa com peso, uma palavra que funciona como pacto. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Veja o que Deus promete. Ele não diz que vai te explicar cada curva, não diz que vai te mostrar o mapa completo, não diz que vai te dar todos os detalhes para que você fique tranquilo. Ele diz algo mais forte: eu endireitarei o teu caminho. Isso significa que, mesmo que hoje você caminhe em confusão, a mão de Deus continua corrigindo a direção. Quando Deus promete algo, não o faz como um humano. A sua palavra não é um desejo, é um decreto. É como uma assinatura que não depende do seu estado emocional, nem da sua força, nem da sua clareza. E a condição não é entenda primeiro. A condição é confie de todo o coração. Porque a necessidade obsessiva de entender cada detalhe, muitas vezes, é controle disfarçado de espiritualidade. É como dizer: Senhor, se me explicares, então eu obedeço. Mas Deus não te chamou para negociar com Ele. Ele te chamou para caminhar com Ele, mesmo quando a visão é curta. Isaías 46:10 revela isso. Deus anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade o que ainda não foi feito. E diz: o meu conselho permanecerá, e farei toda a minha vontade. Aquele que te pede confiança não improvisa. Aquele que te sustenta não está adivinhando. Aquele que guia a sua história não está reagindo tarde. O seu conselho permanece. A sua vontade não se quebra. Então, quando você sente que tudo está se desordenando, Deus te lembra: o caos que você vê não é o caos que Ele vê. Ele vê o fim desde o princípio. E ainda assim o seu coração pergunta: por quê? Porque a dor pesa. Porque a espera cansa. Porque há perdas que doem como se arrancassem algo de dentro de você. A mente busca razões como quem busca oxigênio debaixo d'água. Se eu soubesse o porquê, poderia suportar. Mas muitas vezes, Deus não te entrega o porquê no meio do processo. Ele te entrega a sua presença. Ele te entrega a sua mão. E o para que se revela depois, quando você olha para trás e entende que não era castigo, era formação. Não era abandono, era direção. Não era o fim, era um trecho necessário. Quanto mais você exige entender, mais longe fica da paz. A compreensão costuma vir depois da confiança, não antes. O mundo diz: primeiro entenda e depois confie. Deus inverte a ordem. Primeiro confie e depois você verá. Uma criança não entende porque o pai diz para não tocar no fogo, não conhece a temperatura, não conhece a cicatriz futura. Ela apenas confia.
e essa confiança salva a sua mão. Há coisas que você não entende porque ainda não está na fase em que essa explicação te faria bem. Pense nisso como um voo. Quando você entra em um avião, não pede ao piloto que explique cada curva, cada descida, cada turbulência. Você não diz: se não me explicares o plano de voo, eu desço. Você se senta e confia. Confia no treinamento. Confia nos instrumentos. Confia que há uma rota. E quando a turbulência sacode, o seu estômago revira, a sua mente se alerta, mas a voz do capitão diz com calma: zona de turbulência prevista. Mantenham os cintos. Prevista. Já estava contemplada. A turbulência não significa que o avião vai cair. Significa que você está atravessando uma zona que o piloto já sabia que existia. Deus é o seu piloto. E o que hoje te sacode não o surpreende. Então hoje, faça uma mudança que parece pequena, mas é um ato de fé enorme. Mude a pergunta. Em vez de por que isso está acontecendo comigo, diga ao Senhor: o que queres me ensinar nisso? Essa pergunta te tira do desespero e te coloca em posição de discípulo. E quando faltarem respostas, não busque um mapa perfeito. Busque a mão do guia. Porque a sua paz não depende de entender tudo. A sua paz depende de saber quem te conduz, quem te sustenta e quem continua no controle. Hoje, Deus te diz em secreto: não te peço que entendas tudo. Peço que caminhes comigo, um passo de cada vez. Eu conheço cada pedra do caminho, cada curva, cada subida. E quando olhares para trás, vais entender o que hoje te confunde. Mas, por enquanto, segura a minha mão. É suficiente. E quando você começa a confiar sem entender, algo começa a se revelar. A sua dor deixa de parecer sofrimento vazio e começa a se tornar material de propósito, porque Deus não apenas guia o seu caminho, Deus redime a sua história. No Emero 11, o seu quebrantamento é o material que Deus usa para construir o seu testemunho. Talvez hoje você esteja olhando para os seus pedaços e se perguntando se ainda vale a pena. Talvez sinta que o que você viveu te quebrou em um lugar que já não pode ser reparado. As noites sem dormir, as lágrimas escondidas, o silêncio que engoliu a sua voz, a temporada em que você apenas sobrevivia e ninguém percebia. E enquanto outros pareciam avançar, você sentia que mal estava respirando. E nessa sensação surge uma mentira muito perigosa. Tudo isso foi em vão. Deus se esqueceu. O meu sofrimento não conta. Mas escute com calma, nada está mais longe da verdade. Se Deus continua no controle da sua vida, então, nem mesmo o seu quebrantamento é desperdiçado. O caos que você sente não é o caos que Deus vê. O que você vê como destruição, Deus vê como matéria-prima. O que você quer esconder, suas fraturas, suas cicatrizes, seus erros, suas quedas, Deus olha e diz: com isso vou construir algo que vai glorificar o meu nome. Há algo que explica isso de forma muito visual. Existe uma arte em que um vaso quebrado não é jogado fora, não é escondido, não é disfarçado. Ele é restaurado com ouro. As rachaduras são honradas, tornam-se a parte mais valiosa da peça. E quando a luz o toca, ele não apenas parece reparado, parece transformado. Assim Deus trabalha com você. As suas rachaduras não são um fim, são canais. 2 de Coríntios 1, 3-4 revela isso com uma lógica que só pode vir do céu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Veja essa sequência. Deus te consola, para que você consola. Deus te sustenta, para que você sustente. Deus te resgata, para que você seja ponte. A sua dor não fica como uma ferida sem propósito.
ela se transforma em ferramenta nas mãos do Deus que governa mesmo quando você não entende. Pense nisso. Paulo escreveu palavras que levantaram milhões de dentro de uma prisão. Davi cantou seus salmos mais profundos quando estava escondido, perseguido, com medo. José planejou salvação para uma nação quando parecia que sua história tinha sido arruinada em uma prisão. O seu pior lugar pode se tornar a sua melhor plataforma. E não apesar da dor, mas por causa da dor, porque há uma autoridade que só nasce de quem atravessou a noite. Ninguém pode guiar outros por um caminho que nunca percorreu. Por isso, o seu quebrantamento não é vergonha, é credencial. Gênesis 50:20 confirma isso com as palavras de José. Quando já estava do outro lado do processo e pôde ver o mapa completo, vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a muitos. O que foi planejado para destruí-lo, Deus redirecionou para salvar vidas. Percebe? Isso não significa que a dor foi bonita. Significa que Deus foi soberano, que o inimigo lançou para matar, mas Deus tomou essa mesma corda e a usou para levantar. E se Deus fez isso com José, também pode fazer com você. Porque aquele que está no controle não perde o controle quando você se quebra. Ele entra aí. Imaginem um diamante. Um diamante não começa sendo algo brilhante. Começa como carvão, escuro, comum. Sobe pressão. E então vem o que ninguém quer, pressão extrema por muito tempo, calor, escuridão debaixo da terra, toneladas de peso pressionando de todos os lados. Se o carvão pudesse falar no meio dessa pressão, gritaria: por quê? Até quando? Onde estás, Deus? Mas quando o processo termina e a luz toca sua superfície, já não é mais carvão. É algo que brilha, que resiste, que tem valor. Você está nesse processo, e eu sei que não parece formação, parece perda, mas Deus te diz hoje: eu continuo no controle da tua vida. E essa pressão não é a tua tumba, é a tua oficina. Agora, o seu testemunho ganha vida quando você o compartilha. Pense em alguém que hoje está atravessando algo que você já viveu, mesmo que em outra medida. E em vez de se fechar na sua história, libere-a como uma lâmpada, uma mensagem, uma ligação, uma frase honesta. Eu passei por isso e Deus me sustentou. Às vezes, o que salva uma pessoa não é uma pregação perfeita, mas uma voz real que diga: você não está sozinho. E de repente, o que você chamava de ruínas se torna refúgio para outro. Hoje, deixe de olhar por o seu quebrantamento como um selo de derrota e comece a vê-lo como o lugar onde Deus decidiu mostrar a sua glória. Ele não desperdiçou nenhuma lágrima, não ignorou nenhuma noite sem dormir, não passou por alto nenhum momento em que você sentiu que não aguentava mais. Tudo o que você viveu, Ele está transformando no seu testemunho mais poderoso. Um dia, você olhará para trás e entenderá que cada rachadura foi o lugar onde o ouro de Deus entrou. E se o seu quebrantamento tem propósito, então há uma arma que você precisa ativar agora mesmo. Não parece uma arma, não tem fio visível, mas tem poder para mudar a atmosfera do seu espírito e reorganizar a sua mente por dentro. Chama-se gratidão. E é mais poderosa do que você imagina. No Emero Dose, a gratidão como arma, o que acontece quando você agradece no meio do caos. Eu sei, agora mesmo, essa palavra pode soar quase ofensiva para você. Gratidão. Como se alguém chegasse à sua casa quando tudo está pegando fogo e dissesse para você sorrir. Mas escute com ternura, ninguém está te pedindo para agradecer pela dor. Ninguém está dizendo para você fingir que não dói. O que Deus está te convidando a fazer é diferente e é profundamente espiritual. Agradecer no meio do caos não é negar a tempestade, é negar à tempestade o direito de te governar. Porque quando tudo vai mal, a sua alma entra em modo de sobrevivência.
A mente se enche de "e se?", o peito aperta, o futuro parece uma ameaça. E o coração se acostuma a olhar apenas para o que falta. E é aí que a gratidão se torna uma arma, não um enfeite. Você não agradece porque tudo está bem. Você agradece porque se lembra de que Deus nunca falhou com você. Agradece porque há um arquiteto invisível, trabalhando mesmo quando você não vê. Agradece porque Ele continua no controle da sua vida, ainda que as suas emoções gritem o contrário. E isso não é apenas bonito no espiritual. Deus também desenhou a sua mente para responder à gratidão como a um remédio. Quando você agradece, o seu cérebro sai do estado de alarme e volta ao estado de clareza. É como se por um momento o ruído diminuísse e você pudesse respirar. A gratidão ativa a parte que pensa, que organiza, que planeja com calma, e desacelera a parte que só reage com medo. Por isso, quando você dá graças, não está apenas fazendo um ato de fé, está recuperando o controle interno que o pânico havia roubado. Não é positivismo vazio. É desenho divino. É química, obedecendo à verdade. Por isso, 1 de Tessalonicenses 5,18 soa como uma instrução de amor. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Veja a precisão do Espírito Santo. Não diz por tudo, diz em tudo. Há uma grande diferença. Você não precisa agradecer pela ferida, mas pode agradecer no meio da ferida porque não está sozinho. Pode agradecer no meio da perda, porque ainda há propósito. Pode agradecer no meio da incerteza, porque a fidelidade dele não tem data de validade. E se você precisa ver isso de forma concreta, olhe para a história de Paulo e Silas. Eles não estavam em um lugar confortável. Estavam em uma prisão, espancados, com feridas abertas, acorrentados, sem explicação humana, sem garantias. E ainda assim, Atos 16, 25 ao 26 diz que à meia-noite oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Então veio um terremoto, os alicerces foram abalados, as portas se abriram e as correntes se soltaram. Há algo que o céu responde quando alguém decide adorar no ponto mais escuro. Não porque Deus seja manipulável, mas porque a adoração no caos é uma declaração de quem governa. É como dizer, a minha circunstância faz barulho, mas o meu Deus tem a última palavra. Aqui está o paradoxo que te liberta. O mundo diz agradeça quando tudo estiver bem. Deus diz agradeça especialmente quando tudo estiver mal, porque é aí que se revela quem governa o seu interior. A gratidão não muda a sua circunstância imediatamente, mas muda a sua postura. E quando a sua postura muda, o seu espírito se endireita, a sua mente se reorganiza e aquilo que te dominava começa a perder autoridade. Filipenses 4, 6 ao 7 deixa isso claro, ao dizer que você não deve andar ansioso, mas apresentar seus pedidos com oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus guardará o seu coração e a sua mente. Vê a combinação? Pedido, sim. Choro, sim. Mas também ação de graças, porque essa é a chave que abre o espaço onde a paz entra. Imagine-se trancado em um quarto escuro. A porta é pesada e a chave está na sua mão, mas a chave está enferrujada pelo desuso. Você tenta girá-la e não consegue, não porque esteja quebrada, mas porque você não a usou por muito tempo. A gratidão é o óleo que solta esse mecanismo. Cada obrigado, Senhor, é uma gota que cai na fechadura. Talvez hoje não abra tudo de uma vez, mas começa a soltar, a preparar, a suavizar. E um dia, no momento exato que Deus já determinou, a chave vai girar e a porta vai se abrir completamente. Não porque você foi forte, mas porque a sua fé não parou de falar quando a dor queria te calar. Esta noite, antes de dormir, diga em voz alta 3 coisas pelas quais você pode agradecer.
Pequenas, simples, reais. Um copo de água, um teto, uma mensagem que chegou na hora certa. O fato de você ainda estar aqui. Você não está minimizando a sua dor. Está lembrando a sua alma que Deus continua presente. E amanhã, quando o dia tentar ditar como você deve se sentir, decida primeiro: Senhor, hoje eu faço o que me cabe e te entrego o que não me corresponde. E te agradeço no meio disso. A gratidão não nega a tempestade. Ela tira a tempestade do trono. E quando você começa a agradecer assim, algo se ativa, porque a gratidão não só muda a sua química, também muda a sua atmosfera. Afrouxa correntes internas, quebra o feitiço da desesperança, devolve a perspectiva. E então você estará pronto para ouvir a próxima verdade, aquela que o seu coração cansado precisa como água. Há batalhas que nunca foram suas. Deus tem algo a te dizer sobre quem realmente luta por você. Número 13. Deus luta as batalhas que você não pode vencer sozinho. Há batalhas que você tentou lutar com a sua mente, com a sua força, com as suas lágrimas, com a sua estratégia. E mesmo assim continua se sentindo igual, esgotado, drenado, como se estivesse empurrando uma porta que não se move. E esse cansaço nem sempre é porque o problema é grande. Às vezes é porque essa guerra nunca foi sua. Porque há lutas que o céu reservou para si mesmo. E você está tentando vencer com mãos humanas aquilo que só se vence com intervenção divina. Por isso hoje, Deus fala direto com você, no meio desse caos que faz parecer que tudo vai mal. E te lembra: eu continuo no controle da sua vida, mesmo quando você já não pode mais. O show do 14:14 deveria ser como um cobertor sobre o seu peito. Quando você sente que está se afogando, o Senhor lutará por vós, e vós estareis tranquilos. Escute o coração dessa palavra. Deus não está negociando com você. Não está dizendo: faça o máximo esforço e eu faço o resto. Não. Ele está mostrando uma porta diferente. Ele diz: fique tranquilo. Não como alguém indiferente, mas como alguém que finalmente entende que a vitória não nasce da sua força, mas do Deus que governa o mar, o deserto, os tempos e os inimigos. Há batalhas que Deus reservou para lutar Ele mesmo, porque se você as lutasse, sua alma sairia quebrada mesmo, que vencesse. E Deus não quer apenas te dar resultados. Deus quer te guardar. E aqui vem uma verdade que a carne tem dificuldade de aceitar. Render-se não é perder. Render-se é ativar o céu. A rendição não é derrota, é estratégia do reino. Enquanto você continua insistindo em controlar cada peça, em empurrar cada porta, em explicar cada silêncio, Deus espera, não porque você não importe, mas porque Ele não pode lutar uma batalha que você insiste em controlar sozinho. Porque o seu controle, embora pareça responsabilidade, muitas vezes é medo, é desconfiança, é dizer a Deus sem palavras: eu não sei se o Senhor faria do jeito certo. Mas quando você finalmente solta, quando já não tem energia para fingir força, quando diz com o coração aberto: Senhor, não posso mais, é tua, então se libera aquilo que você não podia provocar. Aí começa a guerra do céu. Segunda de Crônicas 20:15 diz: não temais nem vos assusteis diante desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Josafá tinha diante de si um exército impossível. Humanamente era o fim. E sabe o que ele fez? Não enviou primeiro os guerreiros, enviou os cantores. Louvor diante do medo, adoração diante da ameaça. Isso não é lógica humana. Isso é fé em ação. E quando o povo adorou, Deus cuidou do resto. Porque quando você coloca Deus à frente, o inimigo não está lutando com você. Está lutando com aquele que nunca perdeu uma batalha. Por isso hoje, se você se sente esgotado, não significa que é fraco. Significa que há tempo demais está lutando onde não lhe cabia. Carregando a opinião dos outros como se fosse sentença.
tentando consertar o que não depende de você, sustentando relacionamentos que só Deus pode curar, lutando para manter de pé algo que talvez Deus esteja permitindo cair para reconstruir melhor. Às vezes você não está cansado pela quantidade de problemas, mas pela quantidade de controle. E Deus não te criou para viver assim, com o peito apertado e a mente em guerra todos os dias. A maior batalha se vence com a rendição mais completa. O mundo diz, ataque com tudo. Deus diz, confie com tudo. O guerreiro de Deus não luta primeiro com espada. Luta com joelhos dobrados, porque a oração não é o último recurso do fraco, é a primeira estratégia de quem entendeu que o céu é real. E quando você se ajoelha, não está retrocedendo, está se posicionando. Está dizendo, eu não tenho o controle, mas conheço quem tem. Imagine um tabuleiro de xadrez, você está diante da partida da sua vida e sente que já não há saída. Suas peças estão encurraladas, a ansiedade aperta sua garganta. Você vê o xeque-mate se aproximando. E justo quando está prestes a desistir com o desespero, uma mão que você não vê move uma peça e faz uma jogada que muda tudo. Uma jogada que você jamais teria visto, porque você vê um movimento à frente. Mas Deus vê 10, Deus é esse enxadrista invisível. E a sua parte, neste momento, não é forçar jogadas por medo. Sua parte é deixá-lo mover as peças. Hoje faça algo simples, mas real. Identifique uma batalha que você tem lutado sozinho. Uma, só uma. Feche os olhos, coloque a mão sobre o peito. Respire fundo, como se estivesse inspirando paz e expirando controle. E diga em voz alta, Senhor, esta batalha é tua. Já não a carrego. Já não a luto sozinho. Me posiciono em fé e te deixo agir. Não é mágica, é rendição. E a rendição é uma linguagem que o céu entende. E escute, como se Deus estivesse ao seu lado. Pare de lutar o que eu já venci. Pare de carregar o que eu já sustentei. Fique firme, permaneça tranquilo e observe o que a minha mão pode fazer quando você finalmente solta a sua. Porque a sua rendição não é o seu fim. A sua rendição é o sinal de ataque do céu. E para acreditar nisso, você precisa de fé. Uma fé radical. A fé que olha além do visível, porque há mais do que os seus olhos conseguem ver. No Emero 14, o que não se vê é mais real do que o que se vê. E se o mais poderoso da sua vida for justamente aquilo que seus olhos não podem ver, porque quando você sente que tudo vai mal, sua mente se agarra ao visível como se fosse o único juiz. O diagnóstico, a porta que se fechou, o saldo que não é suficiente, o rosto de alguém que mudou com você. E então você sussurra, Deus não está fazendo nada. Mas essa conclusão nasce de um foco incompleto. Deus não se limita ao visível. Deus governa também o que não se vê. E quando Ele está no controle, o invisível é mais real do que o visível, mesmo que a sua alma hoje esteja tremendo. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera, a convicção daquilo que não se vê. A fé não é negar o que está acontecendo, é negar ao medo o direito de governar. É dizer, mesmo que eu não veja, Deus já está agindo. Não é ingenuidade, é coragem. É confiar em um Deus fiel, mesmo quando seus olhos ainda não veem o resultado. Pense em coisas que sustentam a sua vida e não se veem. O ar não se vê, mas sem ele você se asfixia. A gravidade não se vê, mas te mantém de pé. O mais poderoso costuma ser silencioso. Então, por que o seu coração insiste em medir Deus apenas pelo que pode tocar? A obra de Deus muitas vezes é assim. Silenciosa, constante, profunda, não faz espetáculo, mas faz milagres. Segunda de Reis 6, 16, 17 te dá uma cena para o dia em que você se sente cercado. Eliseu estava rodeado por um exército inimigo e seu servo só conseguia ver perigo.
Mas Eliseu disse: Não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Depois orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando Deus abriu os olhos do servo, ele viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor. O exército do céu já estava ali. O que mudou não foi a realidade, foi a visão. Isso também está acontecendo com você. Você está vendo o exército inimigo, e ele é real. A sua dor, o seu cansaço, suas lutas internas. Mas o outro também é real. A providência de Deus, a proteção que já te livrou de coisas que você nem sabe. A porta que está sendo preparada. Se você vê apenas o problema, o medo se senta no trono. Mas, se a fé te permite enxergar o invisível de Deus, o medo perde a coroa. O visível pode te enganar. Um número pode te assustar e parecer uma sentença. Uma má notícia pode parecer o fim. Mas o invisível de Deus não falha. O mundo diz: confie no que você vê. Deus diz: confie em quem sustenta o que você vê. Porque quando Ele está no controle, suas circunstâncias não são sua autoridade. A palavra dele é: imagine um iceberg no meio do oceano. O que se vê parece enorme, mas é apenas uma pequena parte. A maior massa está debaixo da água, o que sustenta, o que dá peso, o que mantém estável. Sua vida é assim. O visível é a superfície, o que hoje te preocupa, o que hoje te aperta, o que hoje te dói. Mas por baixo há um trabalho profundo de Deus, caráter sendo formado, tempos sendo alinhados, respostas amadurecendo. Você vê a ponta, Deus trabalha na profundidade. Hoje, faça uma oração curta, mas poderosa. Senhor, abre os meus olhos para ver o que não se vê. Peça que Ele te lembre que você não está sozinho, que há um exército de fogo ao seu redor, que há mãos invisíveis movendo peças a seu favor. E tome uma decisão. Pare de avaliar sua vida apenas pelo visível. Quando sentir que tudo vai mal, lembre-se disto. Deus continua no controle, mesmo que você ainda não entenda nada. E o invisível de Deus pesa mais do que o visível do seu problema. O que você está vivendo hoje não é o seu final. É um capítulo. A fé não te promete ausência de sombras. Te promete uma luz te sustentando a partir do que não se vê. E essa luz não se apaga. No Emero 15, este nó é o seu final. É a sua preparação para o que vem. Filipenses 1:6 é um decreto para quando você sente que sua vida está por um fio. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Ouça essa palavra como se o próprio Deus estivesse te dizendo frente a frente. No meio do seu caos, no meio das suas dúvidas, no meio do seu cansaço. Aquele que começou vai completar. Isso significa que Deus não trabalha pela metade. Que se Ele começou algo em você, não vai deixar abandonado no chão. Sua história não está quebrada, está em construção. E o que hoje parece ruína, muitas vezes é apenas o canteiro de obras. Porque vou te dizer algo com amor, mas direto: se ainda dói, é porque ainda há processo. E se ainda há processo, então não há final. A dor grita: até aqui você chegou, mas a voz de Deus sussurra: ainda não. O que você chama de final, Deus chama de preparação. Há temporadas em que parece que tudo desmorona ao mesmo tempo, como se o céu tivesse se calado e a vida tivesse virado um quarto escuro. Mas esse quarto escuro não é tumba, é oficina. É o lugar onde Deus prepara aquilo que depois você vai carregar com paz no rosto. Isaías 61:3 descreve isso com uma beleza que só pode vir do céu. A ordenar acerca dos tristes, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E serão chamados árvores de justiça, plantação do Senhor, para sua glória. Veja a troca. Deus não promete que nunca haverá cinza. Promete que a cinza não terá a última palavra.
Onde hoje você sente fumaça, Deus vê raízes. Onde hoje você sente que tudo queimou, Deus já está preparando uma plantação. Você vê perda, Deus vê projeto. Você vê atraso, Deus vê treinamento. Você vê uma pausa humilhante, Deus vê uma preparação precisa. E eu sei o que você está pensando, porque já ouvi isso em muitas almas cansadas. Sinto que o melhor já passou. Isso é o que a dor diz quando fica tempo demais. O sofrimento distorce o horizonte e te faz acreditar que o futuro é uma parede. Mas o futuro de um filho de Deus não é uma parede, é uma porta. O que acontece é que algumas portas se abrem por dentro e Deus primeiro precisa transformar você por dentro para que, quando essa porta se abrir, você consiga sustentar o que vem sem se quebrar de novo. Olhe para José, traído pelos irmãos, vendido como se não valesse nada, acusado injustamente, preso, esquecido. Se você tivesse lido a história dele na prisão, diria: acabou, mas Deus não estava escrevendo um final, estava escrevendo uma preparação. Cada etapa era um treinamento para governar, administrar, perdoar, salvar. O pior da vida dele foi o requisito para o melhor que viria. E o mesmo pode estar acontecendo com você. Não porque Deus desfrute da sua dor, mas porque Ele sabe qual versão de você o propósito que vem precisa. Imagine que você está em um teatro, as luzes se apagam e o palco fica em silêncio. Se você não entende de peças, levanta e vai embora, achando que acabou, mas não acabou. É o intervalo. Atrás da cortina, há movimento, ajustes, mãos trabalhando, preparação para o ato final. Você só vê escuridão, mas o diretor já está organizando tudo para que o que vem faça sentido. E há pessoas que abandonam a fé no intervalo, justo antes da cortina se abrir. Não saia do teatro. Não vá embora porque hoje você não entende. O que vem vai revelar por que você teve que passar por isso. Agora, tome um momento real, feche os olhos, coloque a mão sobre o peito, sinta seu coração. Esse batimento é uma prova simples, mas poderosa. Deus não terminou com você. Enquanto o seu coração bater, há propósito. Enquanto você respirar, há mais uma página. Enquanto você estiver aqui, há uma preparação trabalhando a seu favor, mesmo que hoje pareça invisível. O caos que você sente não é o caos que Deus vê. Deus vê ordem em construção. E hoje te peço algo que não é emoção, é decisão. Declare em voz alta, mesmo que sua voz trema: este não é o meu final, é a minha preparação para o que vem. Aquele que começou a boa obra vai completá-la. Toda vez que a dor disser acabou, responda com a palavra. Não negocie com a desesperança. Não dê autoridade ao medo. A última palavra não é da sua circunstância, é do seu Deus. Hoje Deus te diz: eu não te trouxe até aqui para te deixar. Eu não te formei para te abandonar. O que vem precisava de uma versão de você que só este processo poderia formar. Não desista no intervalo. A cortina está prestes a se abrir. E quando se abrir, você vai entender que nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma noite foi inútil, nenhum silêncio foi vazio. Eu continuo no controle da sua vida. E isto não é o seu final. Caminhamos juntos um longo caminho hoje. E se você chegou até aqui, não foi por acaso. Sua alma tinha fome disso e Deus te sustentou até este momento, porque ainda tem algo a te dizer. Se você levar apenas 3 coisas de tudo que ouviu, que sejam estas. Primeira, sua dor é real, mas não é profeta. Não pode prever o seu futuro. Só Deus pode. Segunda, o que você não vê é mais poderoso do que o que você vê. Há 90% invisível trabalhando a seu favor, enquanto seus olhos só captam 10. E terceira, isso que você está vivendo não é o seu final. É a sua preparação.
E o que Deus tem preparado vai fazer com que tudo tenha valido a pena. Hoje, antes que este dia termine, escreva em um papel esta frase: o que parece caos aos meus olhos tem uma ordem perfeita nas mãos de Deus. Coloque onde você veja todas as manhãs. No espelho, na geladeira, no seu telefone, e cada vez que o medo voltar, leia em voz alta. Não como um desejo, como uma declaração. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que hoje está passando pela sua própria tempestade. Talvez você seja esse farol que essa pessoa precisa. E se este espaço se tornou um refúgio para sua alma, inscreva-se e ative o sininho. Toda semana há uma palavra nova que Deus quer te entregar. Escreva nos comentários: Deus continua no controle da minha vida. O que parece caos tem um arquiteto. Eu não desisto. O que parece caos aos seus olhos tem uma ordem perfeita nas mãos de Deus. Que o Deus de toda paz cubra a sua mente, acalme o seu coração e te lembre a cada manhã que Ele não te soltou, que não vai te soltar e que o melhor da sua história ainda não foi escrito. Em nome de Jesus. Amém. Até breve. E lembre-se, você nunca caminha sozinho.